educação, academia e ensino superior. Ponto e vírgula. Semanalmente na RUC. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Ponto e Vírgula, que hoje aponta baterias para a educação. Os cortes orçamentais, a abolição de algumas disciplinas e o fim de projetos, como a Parque Escolar e o programa E-Escola, vão estar em cima da mesa. Para a discussão são convidados André Moraes, da Juventude Social Democrata, e Diogo Barbosa, da Juventude do Bloco de Esquerda. Durante cerca de 50 minutos vamos tentar descobrir as mais-valias e as falhas de Nuno Crato no setor educativo. Antes de mais, aproveitar para cumprimentar o André e o Diogo. Olá, muito boa noite, muito obrigado por terem aceito o convite. Se calhar começava por ti, Diogo, e podemos começar pela abolição de determinadas disciplinas do plano curricular de alunos. Diogo não, André. André, sim, peço desculpa. Em primeiro lugar, o que é que isto significa e qual é que é a necessidade destes cortes? Em primeiro lugar, é preciso compreender que as circunstâncias económicas e financeiras do momento condicionam e constrangem a ação de todo o governo. Como tal, e em consequência do compromisso internacional assumido nessa matéria com a Troika, também a pasta de educação é condicionada e também essas políticas refletem os constrangimentos económicos do momento. Aliás, toda a política que tem sido executada segue essa linha e a educação, infelizmente, não é exceção. A meu ver, penso que os cortes nessas disciplinas, a abolição dessas disciplinas, prendem-se com a exigência de reconfigurar e de reestruturar os horários de muitos professores e também, nesse sentido, de readaptar aos constrangimentos e às circunstâncias todo o ensino, e especialmente os setores do ensino que... Ou seja, os cortes nestas disciplinas, o desaparecimento destas disciplinas dos planos curriculares são justificados maioritariamente pela falta de dinheiro. É essa... Sim, pelos cortes nas verbas distritas ou consignadas à educação. E também, lá está, esta situação não é definitiva, e penso que uma solução terá de ser encontrada, irá ser encontrada, espero que o mais brevemente possível, no sentido de que os objetivos e as finalidades dessas disciplinas sejam substituídas por outras, obedecendo a uma maior, talvez, eficiência e eficácia no cumprimento desses objetivos. Já lá vamos em particular às TIC, mas agora, Diogo, é legítimo cortar nas disciplinas só por falta de dinheiro, ou é justificação suficiente? Acho que o cortar por cortar não é uma justificação para aquilo que se tem passado. Acho que as disciplinas, as unidades curriculares que deixaram de existir, não faz qualquer sentido que assim seja. É uma questão economicista, é uma questão que faz com que mais professores sejam colocados no desemprego, que faz com que os alunos não tenham a formação de vida, e é isso que tem acontecido, porque quando se fala de cortar unidades curriculares e de as tirarem dos planos, fala-se de tirar formação às pessoas que estão a estudar, e fala-se de tirar empregos aos professores que podiam lecionar essas unidades curriculares. Noutra perspectiva, acho que é um desinvestimento grande por parte do Governo na educação. O acordo com a Troika está mais que provado que é um acordo falhado, que não responde às reais necessidades da população, e os cortes na educação são algo que não corresponde às necessidades da população. Há outros setores, como por exemplo os carros dos ministros, que poderiam não existir,
ou que escusava-se de renovar a frota de 2 em 2 anos ou até menos, e podia-se investir efetivamente mais na educação. Acho que cortes na educação só por uma questão economicista e monetária não é justificação. Mas a questão é se o Primeiro-Ministro e se todo o Executivo, se o Governo, digamos assim, decide cortar só por falta de dinheiro, se não há dinheiro para lhes pagar, é quase uma situação irreversível, ou não? Creio que não. Creio que se o Governo cortasse ou fosse buscar impostos onde efetivamente há uma falta de regulação, como taxação das mais-valias bolsistas, taxação do dinheiro que sai de Portugal para offshores, inclusive no offshore da Madeira. Acho que com essas verbas que se poderiam buscar desses impostos, que são impostos justos, porque se as pessoas ganham o dinheiro têm que contribuir para uma melhoria significativa da sociedade, e acho que quem mais dinheiro tem, mais deve contribuir e não deve penalizar quem tem necessidade e o direito de estudar. Acho que se poderia-se buscar esse dinheiro fora. Mas vamos voltar então à educação, e André, numa altura em que as novas tecnologias dominam inteiramente, são necessárias para quase tudo, não é importante que os alunos continuem a ter uma disciplina como são as tecnologias da informação e comunicação? Entende-se aqui que as necessidades da população, e neste caso da população estudantil, continuam a ser satisfeitas. O que se procura fazer é racionalizar a satisfação dessas necessidades face aos parcos recursos que hoje o Estado e a administração pública dispõe, porque não é como a administração pública falida que se vai satisfazer as necessidades. No que diz respeito a essa questão, já há pouco dizias que a redução do plano curricular, de algumas disciplinas do plano curricular, é necessária por falta de dinheiro. Não achas que seria talvez mais importante começar por cortar, como estava a dizer o Diogo há pouco, nos carros dos ministros, em todas as regalias, e não na educação, que será um setor estratégico? Lá está. O Diogo há pouco apontava na minha explicação, na explicação do Governo, uma visão economicista, mas também não podemos cair no erro de uma visão populista. Portanto, todos esses cortes teriam com certeza, e a população aplaudiria, efeitos morais, teriam justificações morais, mas efeitos económicos, práticos, relevantes, que nos permitissem, por assim dizer, salvar as TIC e outras cadeiras do ensino, penso que não teriam. Portanto, estamos a falar de um balde de água para fazer face às necessidades de encher uma piscina. A proporção, talvez, e esta metáfora espelha exatamente isso. O que se procurou, a meu ver, foi, em nome da sustentabilidade do sistema de ensino e apontando baterias para as outras disciplinas nucleares, para a possibilidade de continuar a lecioná-las, com os parcos recursos que a educação dispõe, arriscar talvez perder outras cadeiras laterais que pelo menos não desempenhem um papel tão acentuado e tão importante na formação nuclear dos alunos. Mas eu há pouco fiz-te uma pergunta, acabámos por fugir um pouco, até por culpa minha, que te coloquei logo outra de seguida, mas voltou então a fazer a pergunta, que é numa altura em que tudo funciona com as novas tecnologias, se não é necessário que os alunos mantenham esta disciplina em específico? Também preciso perceber uma coisa, e para procurar responder à tua questão, a abolição das TIC, a abolição da unidade curricular em específico das TIC, não reflete um total alinhamento da importância do papel das tecnologias de informação e comunicação. Na própria estruturação dos programas de todas as outras unidades curriculares, certamente estará espelhada a importância e o relevo das TIC na execução e no processo de aprendizagem de todas as outras matérias. Portanto, admitindo, como tu disseste, tudo hoje gira em torno das TIC, e que os próprios programas das outras unidades curriculares estão estruturadas em correlação com as TIC, é a minha opinião, e penso que também assim terá pensado o Ministro da Educação,
que abolir a unidade curricular das TIC em específico não representa uma abolição total da formação dos alunos nessa matéria. O corte desta disciplina é no plano curricular do nono ano. Creio que sim, que é no plano sim, exatamente, é no plano curricular do nono ano. Diogo, que falta faz, então, agora faço-te esta pergunta, que falta faz no nono ano quando os jovens à partida já nascem ensinados nos computadores? O problema parte, e acho que vou contrapor um bocado a tua pergunta, parte de que, apesar de estarmos numa sociedade cada vez mais informatizada, não nos podemos esquecer que muitos jovens, o primeiro contacto que têm com as novas tecnologias, com a internet, com aprender a mexer em alguns programas, é precisamente nas aulas de tecnologias de informação e comunicação. E acho que este corte, sendo uma unidade curricular que por si só tem mais-valias porque ninguém nasce ensinado e as pessoas precisam de saber mexer, cada vez com uma complexidade cada vez maior na aplicação das tecnologias da informação e da comunicação. É extremamente necessário que no ensino básico, e até se deveria começar mais cedo, já que no quinto ano logo? No quinto ano ou no sétimo ano, consoante algo que deve ser estudado e que deve ser reformulado também, para melhor saber como se está a formar, como se estão a formar as pessoas do futuro. Mas acho que é extremamente necessário, porque uma pessoa que tem acesso a um computador, à net, a qualquer coisa com tecnologia, possa dizer avançada, que não tenha o mínimo de formação, não saberá tirar o melhor proveito daquilo. Mas não acaba por ser um pouco intuitivo? Eles não aprendem facilmente? Depende das realidades de que estamos a falar. Se falarmos de um meio mais ruralizado, em que os pais em casa nunca tiveram acesso às tecnologias da informação e da comunicação, em que de repente chegam a uma escola numa cidade e têm que aprender do zero a lidar com todos esses instrumentos, faz falta essa formação. E acho que também faz falta essa formação nos sítios mais desenvolvidos, porque lá está, não se aprende tudo em casa. Como não se aprendem os livros de história nem de português em casa sozinhos, e considerando a internet neste momento uma necessidade básica da população, visto que é tão usada e faz parte do dia-a-dia de todos nós, acho que faz cada vez mais sentido que sejam lecionadas essas disciplinas no ensino básico. E já que estamos a falar de tecnologias de informação e comunicação, se calhar centrava agora a conversa noutro tema, que é o E-Escola e o projeto do computador Magalhães, também foi extinto. André, novamente, se calhar começava por ti outra vez. Quer dizer, em primeiro foi criado e foi visto como uma forma de atribuição de computadores aos alunos para que eles pudessem não ter só este primeiro contacto nas aulas, como dizia o Diogo há pouco. Porquê é que isto acontece? Não é mau deixar de dar esta vantagem aos alunos? Um computador por preços mais acessíveis? Antes de mais, é preciso perceber que o programa dos computadores Magalhães, embora se tenha traduzido na quase tábua de salvação de uma empresa amiga de dirigentes do Partido Socialista, não se traduziu numa verdadeira mais-valia em termos de aprendizagem para os alunos. Em alguns meios, e já que foi aqui trazida à colação a pluralidade de meios de que nunca nos podemos esquecer, em alguns sítios só, portanto, a aquisição desse Magalhães não se traduziu numa sua utilização pertinente, em alguns casos traduzidos até em episódios caricatos que não são de todo exemplificativos nem generalizáveis, são episódios pontuais, mas que ainda assim traduzem uma impertinente utilização em que ou foram vendidos por um preço superior ao custo, ou foram até trocados por outros produtos. Portanto, em primeiro lugar e antes de mais nada, percebeu-se que não se estava com a promoção desse programa Escolas ou Magalhães a promover igualmente uma verdadeira mais-valia de ensino para os alunos. Em segundo lugar, também porque
estava a ser um programa com enormes custos para o governo, que seriam até justificáveis e suportáveis se se traduzissem, lá está, numa verdadeira maior mais-valia de aprendizagem, que não se traduziu. E também para contrapor um pouco o que foi dito pelo meu colega, que o primeiro contacto não é tardio. Portanto, como referi, penso que já se generalizou hoje em quase todas as escolas, ou perto disso, a presença de um computador na biblioteca, ou até vários numa sala especializada. Os alunos noutras unidades curriculares são incitados a utilizar essas novas tecnologias, e certamente os professores também acompanharão a utilização desses meios informáticos e dos novos meios de comunicação. Portanto, há um acompanhamento mais cedo do que e com esse acompanhamento também uma utilização dos meios de informação e comunicação anterior ao que já existia, portanto, a quando da existência da cadeira TIC, que era no 9º ano. Mas no que diz respeito ao Magalhães, achas que a extinção também é justificada, neste caso, por questões económicas, por uma má gestão da empresa ou da atribuição da concessão, digamos assim, agora que está tão na moda, já que falamos na concessão dos bares da associação, mas da adjudicação, assim, aqui da empresa, que foi uma adjudicação direta, essa é a justificação para acabar com o computador? Ele não faz falta às crianças? Tendo em conta a quantidade de artimanhas e de subterfúgios que o Código dos Contratos Públicos permite, e sendo a adjudicação direta uma figura cada vez mais ampla em termos de elenco de permissões, tenho as minhas dúvidas se terá sido uma adjudicação direta possível ou impossível, isto no ponto de vista legal, mas penso que a questão não se põe tanto por aí como pelos objetivos a atingir, que penso que não terão sido atingidos. Até porque o Magalhães, penso que foi essa a ideia do executivo da altura, foi também promover a sua utilização no contexto de sala de aula, no contexto aula, e julgo que isso nem seria correto. Portanto, estamos a falar de crianças mais novas, portanto agora reportamos, penso eu, ao ensino primário, que estão ainda numa fase de necessidade de desenvolver a escrita manual, que é aquela que, embora com toda esta ampla divulgação das TIC, é a que mais predominantemente recorremos, e não se estavam a atingir os objetivos, penso eu. Portanto, antes e mais do que o argumento económico, pesava o argumento teleológico. Diogo, concordas com a extinção do projeto E-Escola? Tudo o que sejam projetos que contribuam para uma mais-valia no ensino não devem ser extintos. E o caso do projeto E-Escola é um caso em que se poderá falar de uma mais-valia naquilo que é o ensino. Hoje, no nosso debate, por acaso, está muito em voga falarmos do avanço tecnológico e da progressão cada vez mais rápida que as pessoas têm ao lidar com esse tipo de instrumentos, e acho que faz sentido. As crianças, concordo plenamente com o André quando fala da questão da aprendizagem de escrita manual, de tudo isso, mas para isso existem os livros de banda desenhada, existem livros coloridos, existem os cadernos de 2 linhas. Agora, também é importante perceber que se nesta sociedade informatizada, e ainda bem que assim o é, em que cada um pode ter o proveito que achar melhor para na utilização dos seus materiais, acho que faz todo sentido que as crianças tenham também esse acesso mais facilitado, e se puder ser o Estado a dar essa oportunidade às crianças, ótimo, o Estado está cá para isso, e acho que nós nos devemos bater cada vez mais, ao contrário daquilo que o nosso atual governo pensa, de bater-nos cada vez mais pelo Estado Social, e fazendo as tecnologias cada vez mais parte das necessidades básicas da população, devem estar inseridas nesse Estado Social, e esses programas devem existir, não favorecendo empresas como a JPS e a Couto, que foi o que aconteceu com o caso do projeto E-Escolas, mas por outro tipo de meios, como um concurso público ou outra coisa qualquer que possa não
trazer contratos danosos para o Governo, como, usando aqui as palavras do nosso moderador, como dos contratos da Associação Académica de Coimbra. Vamos agora talvez mudar de assunto, um assunto diferente, mas é também uma extinção, a extinção do parque escolar. Começa agora por ti, Diogo. Esta que foi uma empresa com muitas incidências, escolas que começavam com um orçamento inicial com um valor, à semelhança de outras obras públicas em Portugal e creio que no resto dos países desenvolvidos, até porque nos envios de desenvolvimento nem sequer há obras. Essa é a grande questão. E o fim desta empresa, o que é que o fim desta empresa significou? Afinal de contas, sempre eram construídas escolas, eram melhoradas, tinha uma mais-valia. Eu acho que a Parque Escolar, na maior parte do seu tempo de existência, foi completamente danosa. Vou usar exemplos de Coimbra e até fora de Coimbra. A Bruter, que foi intervencionada pela Parque Escolar, eu não creio que necessitasse assim tanto de obras como as que existiram. Por outro lado, a escola José Falcão necessitaria de obras que não existiram. E essa escola não foi incluída no programa do Parque Escolar. Outro exemplo, a escola secundária de Lousada, lembrei-me desta agora, tinha sido renovada há 2 anos e foi inserida no programa da Parque Escolar e foi quase reconstruída do zero. Portanto, acho que as escolas devem ser renovadas, deve haver um programa de renovação de algumas escolas, mas perceber que escolas é que precisam de ser renovadas. Acho que o contrato da Parque Escolar foi um contrato de interesses privados que não contribuiu em grande coisa para o melhoramento das escolas. Contribuiu, claro, nas escolas que foram intervencionadas, mas remodelar por completo uma escola que foi remodelada 2 anos antes, acho que é danoso, e os derrapes orçamentais que existiram na Parque Escolar são completamente danosos para o Estado. Dizias então que houve algumas escolas que foram intervencionadas e que não tinham necessidade de o ser. Porquê que achas que isso aconteceu? E outras que não foram e tinham necessidade? Acho que aqui se põe a questão dos interesses privados. Não, acho que foi uma desonestidade imensa por parte do Governo deixar escolas caírem aos bocados, enquanto ia reconstruir escolas que só por terem se calhar melhor nome ou por estarem mais bem qualificadas nos rankings nacionais precisariam de uma cara mais lavada. Acho que não é por aí que se deve proceder. Acho que se deve proceder por um critério rigoroso, em que se perceba quais são as escolas que efetivamente estão em condições de degradação avançadas e remodelar essas escolas se assim se achar que deve ser. Agora, remodelar escolas só porque sim e para mostrar uma espécie de trabalho feito e ainda por cima mal feito, não faz sentido nenhum. André, faz sentido ter a extinção da Parque Escolar? Em primeiro lugar, só deixar uma coisa bem clara. Acho que tanto eu como o Diogo concordamos na essência do programa do Parque Escolar, melhorar a rede escolar. Também de acrescentar que esta foi uma medida do governo de José Sócrates, do Partido Socialista. A ideia que está, no fundo, subjacente à melhoria do Parque Escolar é ótima, é um investimento na educação. Agora, quando olhamos para o modo como tudo isso foi feito, como este programa, esta política foi levada a cabo pelo Governo, temos aqui um claro exemplo do que eu falava há pouco, de pouca ou nenhuma racionalização ou racionalidade na execução de despesa. Portanto, em primeiro lugar, não se percebe, lá está, e os exemplos que o meu colega foram flagrantes, não se percebe qual o critério que presidiu à remodelação de umas escolas e não de outras. Depois, a própria escolha dos parceiros privados é um termo muito típico da contratação pública, dos parceiros privados. Quase que dá a entender que se está aqui em questão num plano de igualdade, mas a escolha dos parceiros privados também foi envolvida em grande polémica. Depois, lá está, a Parque Escolar, penso eu, também tinha a seu cargo a gestão
das escolas remodeladas, num contrato que se tornava bastante oneroso e pelo qual, depois da remodelação das escolas, a Parque Escolar recebia uma quantia exorbitante mensalmente por essa gestão, que em princípio estaria a cargo das próprias escolas. Portanto, não se percebe bem a racionalidade e o que é que passou pela cabeça de quem planeou a Parque Escolar. E veja-se mais uma coisa: a própria Lei do Enquadramento Orçamental, aprovada recentemente, fala como critério de controle da execução orçamental, mais que a mera legalidade, um próprio juízo de boa gestão dos dinheiros, dos fundos e dinheiros públicos. E isto é um exemplo de como, para atingir um fim nobre, portanto um fim que interessa à sociedade realmente e ao país, que os alunos se formem em condições cada vez melhores, mas foi atingida, ou se é que foi atingida, no caso do José Falcão não foi atingida, e é só para nos reportarmos a Coimbra, de uma forma completamente descabida e pouco ou nada racional. Nós temos estado aqui a discutir questões que estão subjacentes à crise e aos cortes orçamentais. Acham que se tivéssemos dinheiro a dar com um pau, permitam uma expressão, os governos podiam fazer de tudo, nomeadamente o programa É Escola, continuavam a atribuir computadores porque havia dinheiro para isso, continuavam a construir escolas porque havia dinheiro para isso, continuavam a lecionar as disciplinas de TIC porque havia dinheiro para pagar aos professores, e todas estas falcatruas que os dois acabaram de nomear nos passariam ao lado. Não sei quem é que Sim, André, podes começar por responder. Se tivéssemos dinheiro, e aproveita a expressão a dar com pau, não valeria tudo. Portanto, não seria a lei do faroeste. Desde logo há um princípio de justiça intergeracional. Rapidamente todas estas obras teriam encargos que teriam de ser avaliados para as gerações futuras. Também é certo que essas gerações futuras, em alguns casos, usufruiriam destas políticas, mas noutros casos não faria sentido. E penso, pelo menos esta é a minha opinião, penso que reflete a opinião do partido no qual me insiro. A abundância de fundos e dinheiros públicos não é desculpa para a falta de racionalidade na aplicação dos mesmos. Mas é que mesmo sem termos dinheiro há falta de racionalidade. Lá está, porque por isso é que eu coloco a questão. O recurso ao crédito nos últimos anos tornou-se abundante, tanto o recurso às receitas não efetivas, lá está, parecia-nos sempre um expediente fácil, e aqui ninguém está isento de culpas, portanto, desde o poder local ao poder regional, às regiões autónomas, até ao poder central, ninguém está isento de culpas, e se calhar é preciso, por isso é que este governo, este governo, antes, portanto, partido, se apresentou a eleições com promessas tão reformistas, porque acho que é realmente a altura de repensar até o próprio Estado Social, e repensar não é acabar com ele, portanto não é extingui-lo, não é deixar que seja alguma mão invisível, que já há muito, desde o conselheiro de Roosevelt chamou a atenção, já não é uma mão nada invisível em primeiro lugar, e que não é suficiente. É preciso que haja uma mão visível do Estado na satisfação de necessidades que não são satisfeitas pelo mero interesse privado, mas é preciso reestruturá-lo e reformá-lo de forma a que ele se torne sustentável. Um Estado Social falido é igual a nada, é igual a não o termos. Portanto, acho que esta é a altura. Não é a altura ótima, seria melhor se calhar repensar um modelo de Estado Social numa altura mais calma, mas sem dúvida que é a altura necessária para o reestruturar e remodelar. Diogo. Antes de mais, esta crise reflete a queda de uma ideologia, que é a ideologia da desregulação, do desregramento, e essa ideologia, e agora se calhar
vou pôr um cunho ideológico mais forte na nossa discussão, porque também é disso que se trata neste debate, tem a ver com os desperdícios que à direita foram sendo criados ao longo de todos estes anos. É óbvio que quando temos um capitalismo desregulado, não vamos conseguir criar um mais e melhor Estado Social. Nós precisamos de mais regulação na economia. E quando eu falo em regulação, não falo em retirar poder económico às pessoas. Olhando para o cenário de crise e para o cenário português, o salário mínimo português é 100 euros acima do valor do limiar da pobreza. Ou seja, estamos a falar de pessoas que vivem com menos de 10 euros por dia a mais daquilo que é o limiar da pobreza. Ora, eu aqui só depreendo que nós devemos ter ainda mais Estado Social e devemos arranjar formas de financiamento para isso. Acho que através de uma reformulação do sistema de impostos, em que o imposto direto não seja tão elevado como é agora, também por uma forma de aumento de poder de compra e de uma reestruturação económica passo a passo, não se sai desta crise com um estalar de dedos nem quando se esfrega os olhos, mas não é certamente com o caminho que está a ser tomado que se poderá sair dela. E agora, indo diretamente à pergunta que colocaste, não é, havendo muito dinheiro, não é a dar com pau que se vai lá. Acho que deve haver uma regulação. E essa regulação deve passar pelo seguinte: perceber efetivamente quais são as necessidades de quem menos tem e haver um Estado Social forte, uma segurança social que dê o que é de direito aos trabalhadores, aos reformados, aos estudantes que precisam de bolsa, aos inválidos, pensionistas, todas essas pessoas. Acho que não se justifica num país como o nosso dar-se uma pensão de 270 euros que fica abaixo do valor do limiar da pobreza mensal, que são 387 euros. Não se justifica que o Estado passe um atestado de pobreza aos seus cidadãos. Acho que é completamente descabido. Mas acho que, efetivamente, se houvesse... não é se houvesse mais dinheiro, é se o dinheiro fosse bem distribuído, que haveria condições para termos um melhor Estado Social e estes cortes que estamos a falar na educação não existiriam. Já continuamos então o nosso debate relativamente à educação, mas tenho que colocar esta questão, André. Segundo o Diogo, e pegando nas palavras do Diogo, a direita será que não consegue criar um bom Estado Social? Houve aqui um ponto interessante na intervenção do meu colega, que foi o facto de dizer que, corrija-me se estiver em erro, não precisamos de mais Estado Social, o que importa é saber como financiar. Se disseste isso. Lá está. A questão é que saber como financiar o Estado Social é uma das questões que se coloca na matéria da sua reestruturação, da sua remodelação. Portanto, e concordo realmente, há muito dinheiro que também é mal aplicado. Portanto, é que daí se procurar uma maior racionalidade, uma melhor aplicação, com isso uma melhor aplicação dos dinheiros públicos, mas também não podemos esquecer a conjuntura económica das empresas, que são também quem no fundo está a pagar salários aos trabalhadores. É óbvio que temos aqui dois interesses claramente antagónicos, os interesses das empresas, os interesses dos trabalhadores, e o Estado deve ser um moderador que procure estabelecer de alguma forma um equilíbrio, mas que não estabeleça com isso um desequilíbrio em favor da parte mais fraca, que isso tornaria a parte mais forte. E aqui também ponho, se calhar, mais alguma carga ideológica a isto. Acho que o Estado deve ser, como eu disse, um moderador que favoreça a parte mais fraca, mas de forma a conseguir um equilíbrio e não a aniquilação de alguns interesses, porque quando falamos de pessoas, não falamos só de trabalhadores, falamos também de pessoas que trabalham por conta própria, pessoas que também têm empresas, pessoas que também têm estabelecimentos comerciais, e também o Estado não pode ser cego aos interesses destas pessoas. Não se deve ficar exclusivamente por esses interesses. Aliás, que vemos
cada vez que se ouve o presidente da CIP, vemos que são defendidos de forma muito extremista, e é também essa a ideia subjacente à concertação social, é conseguir ouvir todas as partes para, no fundo, as conseguir unir. Mas, ficando-nos então pelo tema do Estado Social, vemos que... por exemplo, ainda se falava disto ontem num debate numa estação televisiva, portanto, ainda nem todos os portugueses, por exemplo, têm um médico de família, e, no entanto, o bastonário da Ordem dos Médicos já se começa a falar em excesso de médicos, portanto, não será a falta de médicos uma desculpa para o facto de nem todos os portugueses ainda terem um médico de família. Há sim uma má distribuição, e temos também de repensar em matéria da saúde e do Serviço Nacional de Saúde, repensar o modelo, tendo sempre por fim último, e isto também a direita preconiza claramente, é uma premissa universal para todos, a satisfação das necessidades da população. Portanto, quando puseste uma pergunta se a direita não terá a capacidade para dar resposta a esta pergunta, eu penso que tem, e certamente o Governo está a envidar todos os esforços nesse sentido. Diogo, muito rapidamente, não sei se queres contrapor aquilo que o André disse. Só uma questão. Se eu achasse que a direita conseguia responder a estas necessidades, até eu era de direita. Mas acho que efetivamente na construção do Estado Social não se pode santificar as empresas, e não se pode santificar a CIP nem a personagem que é o António Saraiva. Acho que as empresas devem, as empresas que têm lucros bastante elevados, devem pagar mais de impostos e devem pagar mais aos seus trabalhadores, porque é para isso que os trabalhadores preconizam o desenvolvimento da empresa. Não é o patrão que cria o desenvolvimento da empresa, são os trabalhadores que o fazem. Os trabalhadores devem ser remunerados justamente por esse trabalho. André, dou também a hipótese de responder, mas tem que ser também muito rapidamente. Estamos a fugir ao nosso tema. Vou procurar ser rápido, claro que... Entramos finalmente no debate, mas não foi no tema da educação. Pode ser muito proveitoso para as forças políticas, para algumas forças político-partidárias deste país, e não só deste país, mas também de outros, monopolizar quase o discurso de defesa do Estado Social. Não esqueçamos que nisso a empresa que certificou a campanha do Partido Socialista foi muito clara. O lema era defender Portugal sem especificar qual era a ameaça, deixando-a subentendida. Felizmente os portugueses não se deixaram enganar. Pode ser também muito útil, e vemos-lo não só dentro dos partidos, mas também noutras organizações, monopolizar a defesa dos interesses dos trabalhadores. No entanto, à direita, e neste caso falo pelo PSD, quem tem responsabilidades governamentais não pode olhar só aos interesses de uma classe, deve olhar também aos interesses, acima de tudo, do país. E quando digo país, é claro que abarco também os trabalhadores, que sem dúvida, e isso penso que não se pode pôr em questão, têm sido muito sacrificados, a quem tem sido pedido muito, mas lá está, outros sacrifícios também têm sido postos sobre outros, só que simplesmente constitui uma minoria na nossa economia. Ainda quando se fala de pensionistas e de pensões mais altas, ainda ontem alguns dados eram avançados, que os pensionistas acima dos 5.000 euros são, no nosso serviço de previdência, apenas 800. Portanto, taxá-los teria, sem dúvida, como eu disse há pouco a respeito dos carros dos Ministérios, da Administração Central do Estado, teria, sem dúvida, um efeito moral ótimo. Mas vamos lá ver se teria um efeito económico suficiente, e lá está, este efeito económico não é servir a economia por si, é servir a sustentabilidade do Estado, e quando digo do Estado, das necessidades que visa satisfazer. Agora já não dou mais espaço para resposta. Vamos avançar, temos mais dois temas e prendem-se também com dinheiro, que é daquilo que estamos a falar aqui, educação/dinheiro. Fim dos prémios de mérito, ou melhor, não é o fim dos prémios de mérito, é a canalização dos prémios de mérito, por aquilo que explicou o Ministro da Educação, não para os estudantes diretamente, mas para as escolas. Diogo, concordas com esta medida? Eu nunca fui muito meritocrata, admito.
Acho que se deve dar o devido valor a quem chega ao fim do seu percurso no ensino básico e no ensino secundário e que tem efetivamente mérito e tem valor. Não creio que seja através de uma atribuição de um prémio monetário que se deva fazer isso. Acho que não é algo que interfira assim tanto naquilo que é a educação. Acho que é um erro de casting retirar esses prémios de mérito. Não defendendo que os estudantes devam lutar por melhores notas para receberem esse prémio monetário, mas bom seria se todos os estudantes pudessem ter as condições para chegarem a ter esse mérito. Mas acho que é uma questão de menor importância e que não merece uma reflexão assim tão aprofundada como as outras questões. André, nesta questão também dos prémios de mérito. Que lá está, estou aqui em representação do partido, mas pessoalmente não posso deixar de certo modo apontar alguma carga à forma como se processou. Portanto, penso que a incidir sobre alguém, a retirada desses prémios, teria de incidir obrigatoriamente sobre os alunos. Portanto, nunca poderia ter efeitos retroativos. Aliás, se algum desses alunos estiver a ouvir, intentando uma ação judicial, facilmente conseguem ter esse valor de volta. Portanto, o que o Governo fez foi uma promessa pública e uma vez estabelecida, uma vez publicitada, fica obrigado a segui-la. Portanto, penso que nenhum tribunal não nos reconheceria esse direito. Também convenhamos que isso já nos partiria para outra discussão que sim, mas foi só um à parte. Sim. Agora, quanto lá está a questão do mérito, faço a redundância ou de fundo, sou favorável à existência desses prémios de mérito, talvez nem tanto pela questão monetária, mas pela questão motivacional que tem para os alunos, porque em última instância, se essa competição se mantiver nos níveis do saudável, quem sai sempre beneficiado será o Estado, será o país, por ter alunos melhor formados. Portanto, acho que cá está, eu situo mais no lado dos que defendem a meritocracia, porque é dessa competição, lá está, sempre desde que se mantenha saudável e nunca atinja níveis mais extremistas ou radicais, que faz andar para a frente o país e que nos permitirá ter quadros mais qualificados. Quanto ao fim em si, compreendo de certa medida a decisão do Governo, procurou dar-lhes um destino alternativo, mas e claro, compreendo que possa ter pode acabar por ser uma motivação para a escola em geral, porque se tiverem um maior número de alunos, sim, e penso que o reconhecimento dos alunos que se esforçam e que trabalham continua presente. Portanto, acho que não digo que seja uma questão de menor importância, porque temos aqui os interesses dos alunos ficaram sem esse prémio em jogo, mas mantendo-se o reconhecimento, dá um fim mais comunitário à ideia em si, e portanto penso que não é totalmente descabido. Bom, mas a questão aqui é, e agora perdi-me um pouco, mas a questão dos prémios de mérito, afinal de contas, é uma das obrigações dos estudantes. Não seria de esperar, eles não deveriam estar à espera de um prémio monetário, ou acaba por ser, como dizem os nossos pais, não fazes mais nada na vida, não fazes mais que a tua obrigação. Talvez, mas de certo modo penso que não fazer mais que obrigação não é que não é ser bom aluno, mas trabalhar para ser bom aluno. Muitas vezes os frutos desse trabalho não são tão imediatos quanto isso. Portanto, fala-se muito em apostar na formação, em apostar na qualificação. Muitas vezes não colhemos os frutos dessa formação e dessa qualificação no imediato. Os efeitos são projetados uns anos à frente, e penso que
que a ideia desses prémios de mérito é fazer com que a luz não seja lá ao fundo do túnel, mas um pouco mais perto, ou seja, os alunos possam colher os frutos e os méritos do seu trabalho mais no imediato. Diogo, esta lógica do não fazes mais que a tua obrigação, concordas, ou de que forma é que deviam ser recompensados? Porque há pouco dizias que deveriam ser recompensados, mas não monetariamente. De que forma? Acho que... Com um emprego? Muito. Ora, falaste no ponto mais importante, que é a questão do emprego. É óbvio que ser estudante é considerado uma profissão. E se estamos, e acho que somos os 3 estudantes, não tenho a certeza, mas acho que sim. Se é isto que fazemos, acho que nos devemos bater para termos os melhores resultados possíveis. E acho que uma pessoa que acaba o seu secundário numa área de artes ou de ciências de tecnologias, que deva ter espaço, por exemplo, dentro da sua escola ou dentro da sua cidade, para poder apresentar os seus trabalhos, os seus projetos, uma forma também de já começar a trabalhar e a ter um contacto com uma realidade profissional. Isso já existiu em algumas escolas, onde os alunos podiam apresentar os seus projetos quando terminassem o ensino secundário e antes de entrarem para o ensino superior. Acho que um prémio monetário tem sempre o seu valor e um valor que nem sempre é reconhecido depois. Mas acho que se pudessem dar mostras do seu trabalho, poderia ser muito, muito mais valioso. Vamos partir então, agora temos 10 minutos, exatamente, são 9 horas e 50 minutos, agora temos exatamente 10 minutos. Vamos falar noutra questão, que foi a questão da colocação dos professores, que deu houve algum barulho em torno disso, que se calhar começava por ti, André. O que é que correu mal nesta colocação? Tenho de confessar que não estou bem por dentro da matéria, mas pareceu-me que essencialmente reflete talvez problemas de uma rede escolar que se encontra em remodelação. Depois, penso também coincidiu, se não estou em erro, com o prazo das últimas colocações, portanto terminavam agora e exigiria uma nova recolocação. E no fundo transparece as dificuldades que antes se sentiam, não se têm sentido agora nestes últimos anos, portanto foi uma questão de novo trazida à baila, porque as colocações passaram a ser feitas por um período de tempo mais largo, e lá está, certamente se terão traduzido em alguns atrasos em termos do início das aulas, mas são sempre questões que a lamentar, questões a lamentar, mas que se ultrapassam. Ainda no âmbito dos professores já lá vamos, mas também pedi um pequeno comentário a esta questão. Acho que todos os anos a colocação dos professores raramente é pacífica. Este ano também foi reflexo isso, e acho que também se prende com outra questão, que é como é que vamos colocar professores se ainda estamos a reestruturar aquilo que vai ser o ensino. E aí acho que parte de uma má política do governo, que foi ter chegado ao início do ano e ainda não saber bem aquilo que ia fazer com a educação. Nota-se claramente a falta de preparação deste governo, do ministro que não vê alunos, vê números. Isso é o mais grave no sistema educacional. Isso reflete também naquilo que é a colocação dos professores, que numa semana estão colocados em Coimbra, noutra semana estão no Algarve, sem saberem como, quando, porquê, e a maior parte deles nem sequer foi colocado, que é a questão mais grave. São os professores sem colocação que mais um ano vão ficar sem direito ao seu trabalho. André, concordas com esta ideia de que o ministro Nuno Crato não vê alunos, só vê números? Eu discordo claramente. Acho que se olharmos à opinião e às tomadas de posição do ministro Nuno Crato antes e agora, antes e depois de ter assumido a pasta da educação, vemos que há uma linha condutora, e essa linha condutora é uma preocupação enorme com o facto de os alunos poderem não estar a aprender o que deviam aprender. Isso é uma preocupação com os programas curriculares, com as temáticas abordadas, com os métodos.
também, de certo modo, com a falta de motivação que possam encontrar no atual sistema de educação. E, portanto, acho que uma pessoa que tem esse tipo de preocupações não vê aí números, não vê aí quantidade, mas vê, sim, qualidade ou a falta dela. Partimos agora para o último tema que eu escolhi para ser o tema deste programa. É um tema que vai apelar mais à vossa opinião, talvez pessoal, do que partidária, até porque é um tema quase que de senso comum, e nós temos visto vários vídeos na internet de alunos a maltratarem-se entre si, a maltratarem professores. Acham que há falta de poder dentro das salas de aulas, Diogo? Não acho que seja por falta de... Ou falta de autoridade, não direi poder, se calhar é um bocado forte, mas falta de autoridade dos professores. Acho que a única autoridade que os professores devem ter dentro da sala de aula é a autoridade de formar e educar os seus alunos. Se os alunos não têm educação em casa, isso é outra questão que não é resolvida na escola. A escola tem o dever de formar e educar os alunos, tem o dever de lhes dar formação cívica, não tem o dever de ser o pai dos alunos. Claro que há casos e casos. Acho e acredito sinceramente que muitos dos alunos que incorrem nestas situações, que não são assim tão pontuais quanto isso, porque a violência na escola é uma realidade que sempre existiu, agora é capaz de se mostrar mais um bocado, mas sempre foi algo muito, muito usual. Os velhos jogos de escola, que são jogos, mas são jogos extremamente violentos, e acho que faz parte essa educação que os alunos tentam instruir uns aos outros através da força, nunca dá bom resultado. Mas acho que os professores não têm que ter um papel mais autoritário. Acho que os professores devem efetivamente perceber que há alunos que têm graves problemas psicológicos. Quando um aluno insulta um professor numa sala de aula, o que é que o professor deve fazer? Punir o aluno não de forma física, mas... Pô-lo na rua, por exemplo? Pô-lo na rua, dar-lhe uma sanção disciplinar, poder fazê-lo chumbar de ano, por exemplo, por situações de violência na escola. Mas quando falamos em alunos que passam muito tempo na rua e que é na rua que se calhar aprendem grandes das suas maldades, digamos assim, ir para a rua numa aula se calhar não é punição. Ou até ser suspenso da escola se calhar não é punição, ou melhor, do seu ponto de vista desse tipo de aluno. Eu já acabei o meu ensino básico há alguns anos, mas eu lembro-me que tínhamos uma sala de estudo em que, quando um aluno era expulso de uma aula, ia para essa sala de estudo. Quantas vezes é que lá foste? Não interessa para aqui. Estava a brincar agora. Mas ainda foi algumas. Não, mas acho que esse poderia ser um bom método. Tirares o aluno da sala porque está a perturbar o ambiente da aula e pô-lo a fazer trabalhos para a própria escola numa sala de estudo, ou pô-lo a fazer a bela da limpeza das casas de banho, que também funcionou em muito boa gente. André, também não te vou perguntar quantas vezes é que foste parar à sala de estudo, mas o que é que achas então que um professor deve fazer quando se depara com uma situação destas? Em primeiro lugar, é preciso ter sempre muito cuidado com estas questões, porque vemos um vídeo chocante na net, e ainda para mais agora com todas estas TIC que iniciaram o nosso tema de hoje e parece que estão a acabar. A divulgação em massa dessas situações. É uma generalização. Sim, há sempre, em primeiro lugar, esse risco de generalização, e depois de rapidamente se cair naquele discurso do ramo saudosista. No tempo do Dr. Salazar é que era bom, havia logo uma reguada pronta a aplicar, e acho que foi um salto civilizacional retirar essa punição física das escolas, e isso seria um retrocesso de todo o tamanho voltar a introduzi-la. Lá está, o meu colega chamou a atenção a uma questão importante, que se a educação falta em casa, também não é na escola que se deve dar, porque até a própria escola não está formatada para isso, não é para isso que tem a sua razão de ser. Agora, acho que realmente, lá está, quando se fala em autoridade, pensa-se sempre que o professor passa a poder aplicar uma reguada, passa a poder se calhar levantar a voz,
maltratar o aluno. Se calhar a autoridade que falta é dos conselhos diretivos das hierarquias superiores dentro da escola, que muitas vezes, por pressão de associações de pais ou até de pais, aliás, que eu, a um título pessoal, sou totalmente contra, portanto, a representação das associações de pais nas escolas só é algo que merece o meu desagrado, mas até porque muitas vezes se torna uma força de bloqueio para sustentar a aplicação de algumas sanções disciplinares que têm de existir ao aluno que não tem um comportamento adequado ao contexto, não tem um comportamento muitas vezes sequer humano, e muitos desses vídeos mostram isso. Acho que algumas das medidas que o meu colega falou, por exemplo, pô-lo a lavar casas de banho, se vou tentar ser rápido, tem a vantagem de servir de exemplo para os outros colegas, e muitas vezes, e assim, em vez de se achar o maior da escola, aquele que goza com o professor, que o trata por tu, que o maltrata, vemos os outros veem as consequências que isso traz. Exatamente. E é desvalorizado esse tipo de comportamento. Ok, muito obrigado, Diogo Barbosa, da Juventude do Bloco de Esquerda, e André Moraes, da Juventude Social Democrata. Muito obrigado por terem feito uma visita então aqui ao Ponto e Vírgula, para hoje, em dia de eleições, fugirmos à Academia e Ensino Superior, até porque não podemos, falar um pouco de educação. A edição de hoje do Ponto e Vírgula fica por aqui, mas a partir da meia-noite a equipa da informação da Rádio Universidade de Coimbra volta à antena para uma emissão especial que vai acompanhar o escrutínio que vai decidir quem é o próximo Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. Para já, Marta Costa traz-lhe toda a informação no noticiário das 10. Quanto ao Ponto e Vírgula, regressa para a semana, à mesma hora. Não falte, tenha uma boa noite.